Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, agradecendo mais esta oportunidade e dando continuidade do nosso estudo das viagens de Paulo e os fenômenos mediúnicos que a envolveram. Falávamos, no final do nosso programa, da primeira parte desse programa, que Paulo saiu de Tessalônica e foi a Bereia. Em Bereia, ele também foi à sinagoga e achou que os judeus daquela cidade tinham sentimentos mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam sua mensagem com muito interesse. Eles foram mais receptivos, eles foram mais justos, mais fiéis. As pessoas liam todos os dias as Escrituras para conferir se o que o Paulo falava tinha razão, se estava certo. Então eram cristãos, ou melhor, desculpe, eram judeus, porém eram judeus mais receptivos e mais fiéis, porque escutavam e verificavam o que Paulo falava. Paulo pregava que Jesus era o Messias, ou em grego, o Cristo. Então, o que Paulo dizia, eles iam conferir. E por conta disso, muitos se tornaram cristãos, bem como mulheres gregas importantes e alguns homens da cidade. Então veja que Paulo, em Bereia, ele teve assim um dos melhores sucessos na sua segunda viagem, diferente de Filipos, onde ele foi preso, Tessalônica, onde ele foi mal recebido, mas em Bereia ele já teve uma receptividade muito boa, e aí ele fica em Bereia e estava indo muito bem, mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando na Bereia, eles foram lá e agitaram o povo da cidade contra Paulo. Paulo e seus companheiros foram escoltados pelos cristãos locais e dirigiram-se para Atenas. Quer dizer, na Bereia eles tiveram uma boa receptividade, mas não ficaram ali. Porque os cristãos, os judeus de Tessalônica, nem receberam ele bem, os expulsaram. E quando souberam que ele estava na Bereia, foram para lá, que é próximo. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no mapa, que vocês vão ver que depois eu estou aqui olhando o mapa, mas não dá para mostrar para vocês, mas depois que você sai de Troade, que atravessa, vai lá para Filipos, depois para Tessalônica e vai descendo no sentido da Grécia atual. Então ele chega na Bereia e ali eles têm também uma receptividade, foi um local que ele foi muito bem recebido, como já vimos, mas os judeus não acharam bom que ele ficasse ali. Os judeus de Tessalônica foram a Bereia e fizeram com que Paulo fugisse dali. E Paulo então chega, segundo o livro de Atos 17, 16, chega a Atenas. Atenas, a capital da Grécia, o berço da cultura naquela época. Os gregos sempre foram responsáveis pela grande cultura. Só que Paulo, na Grécia, em Atenas, ele marcou presença ali e chamou muito a atenção, porque Paulo chega na capital da Grécia e ele começa a visitar aquela região. E eu estive já em Atenas várias vezes, sobretudo na Ágora, que a gente já viu que Paulo pregava nas ágoras. Porque ele pregava nas ágoras, eu não sei nem se eu já expliquei isso aqui. Eu tenho a impressão que não. Mas a Ágora, que todo mundo traduz como praça, não era uma praça. Era vamos dizer assim, um local de convergência de todos os locais. E não era redondo, como chama o square em inglês, ou sicar em hebraico. Era um quadrado. E esse quadrado, que se chamava de Ágora, ali tinha tudo. Tinha comércio, as lojas mais importantes ficavam nos cantos e no centro ficavam altares aos deuses,
ficavam inúmeros. A Ágora de Atenas tinha altares por tudo que é lugar. Tinha estátua a todos os tipos de deuses. Paulo ficou horrorizado, ele ficou apavorado. Encontrou até estátua de Trifões lá que era aquele deus grego, metade homem, metade peixe, que você encontra na Ágora ainda hoje, de Atenas. E ele vê altares e mais altares. Seu coração, segundo Lucas, Atos 17, 16, encheu-se de amargura quando viu toda a idolatria da cidade. Ele disputava também na sinagoga com os judeus e prosélitos, e todos os dias na Ágora com os que ali se encontravam. Quer dizer, Paulo ia para a sinagoga durante a noite e para a Ágora todos os dias. Porque na Ágora ele encontrava toda espécie de pessoas. Então, se você analisar onde você passa, na Ásia Menor e na Grécia, toda cidade tinha sua Ágora e sobretudo na Grécia, sua Acrópole. Né? Na Ásia, na Anatólia ou Ásia Menor, ou atual Turquia, não existia. Chamada Acrópole. Acrópole é um termo grego, significa ficava no alto, é uma cidade no alto, um local mais fora da cidade e alto. E as ágoras e as acrópolis na Grécia são bem marcantes. E a de Atenas, então, é uma das que chama mais atenção. E Paulo começa a passear à noite na sinagoga, durante o dia nas ágoras, e aquilo vai chamando muita atenção dele, porque ele vai ficando cada vez mais horrorizado de ver tanta idolatria. E nós vamos continuar ainda na terceira parte, Paulo na Grécia, em Atenas, e o que acontece com ele, porque é aí que ele recebe convite para discutir com os filósofos, e nós vamos analisar tudo isso à luz desse nosso programa, da defesa do denodo e da garra desse Paulo de Tarso, esse homem que foi e é ainda hoje tão importante como defensor da mensagem de Jesus no cristianismo primitivo. Não saia daí, que nós retornaremos em um minuto. Até já. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.